Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez aqui estou eu para falar, para tecer alguns comentários por conta dessa lama ideológica, esse lamaçal ideológico em que a sociedade brasileira, de uma forma geral, se vê mergulhada. E não seria uma leviandade de minha parte se eu não tivesse que fazer menção dessas ferramentas, que nós chamamos de mídias sociais, em que aquelas pessoas que querem fazer com que seus discursos sejam propagados, sejam espalhados, se valem. Então, todo mundo, inclusive eu aqui, estou fazendo uso de uma ferramenta, dessa ferramenta em especial, para tecer alguns comentários sobre toda essa questão. E é uma coisa curiosa, porque, por exemplo, quem é da minha faixa etária vai lembrar muito bem de que, pelo menos há uns 30 anos atrás, os pastores orientavam as suas respectivas membresias para não verem televisão, para não verem determinados tipos de programas exibidos na televisão. Havia uma espécie de recomendação e até mesmo uma espécie de censura pastoral com relação aos membros da igreja, e havia até aqueles sermões de domingo, quando o pastor dizia, porque os irmãos não vêm nos cultos da semana à igreja, porque ficam lá hipnotizados pela novela das 8, e uma série de outras situações. Pois bem, a televisão, se comparada às mídias sociais desses nossos tempos, ela não era um grande mal, Ela poderia ser entendida como alguma coisa que precisasse sim, de algum tipo de orientação em relação à membresia da igreja, mas a televisão propriamente dita, como disse, comparado a esse nosso tempo, ela não teria tanta influência, e não tem tanta influência como não tem hoje, muita influência na vida das pessoas. Mas as mídias sociais, esses influenciadores digitais, essas pessoas sim têm uma grande ascendência sobre a nossa população que tem acesso à informação, à internet e principalmente à juventude. Mas o que me intriga, o que me deixa assim, bastante preocupado, não é a questão de uma regulação, não é a questão de um controle, porque o controle já existe. Você já é, de certa forma, controlado ou patrulhado. Eu falo por experiência própria, eu faço parte ainda de alguns grupos de WhatsApp, mas esses grupos que eu faço atualmente parte, como membro, desses grupos de WhatsApp, não são alguns que eu já fiz antes no passado, que você sentia, até grupos de pastores mesmo, que você sentia, de repente mostrar alguma coisa que pudesse estar fora da caixinha, fora da curva, da grande maioria daquele grupo, você sofria algum tipo de censura, você sofria algum tipo de ataque, ou seja lá o que for, Ou seja, de toda maneira, havia uma deliberada ação para te cancelar, para te dar uma trava, e você não pode pensar assim, você tem que pensar assim, assim, assim. Então, isso a gente chama de patrulhamento. Então, há patrulhamento, sim, ideológico. As mídias sociais também servem para isso, para fazer patrulhamento na vida das pessoas, ou sobre o que as pessoas estão pensando, sobre o que as pessoas estão refletindo.
E isso tem acontecido com tamanha regularidade, né, não só na sociedade civil, mas nesses grupos filiados a entidades religiosas ou a grupos de religiosos. Eu acabei de falar sobre grupos de zap, de pastores, né? Não cabe aqui ficar citando nomes, mas em que, se você não reza naquela cartilha, se você não pensa de acordo com determinados parâmetros, né? Você é uma pessoa não grata, não bem-vinda ali, e aquela história principalmente no meio batista, né, de nós sermos bastante democráticos, essa história de sermos democráticos, essa história de, até mesmo em conversas informais, de conversarmos e colocarmos as coisas de uma maneira franca e transparente, essas coisas acabam se tornando muito complicadas. Tá? Então, as mídias sociais, de um modo geral, elas estão aí, e eu acho até que elas precisam ser melhor exploradas. Eu estou tentando explorar isso agora, né? Depois de muito tempo, já depois de velho, estou tentando explorar esse lado, mas o meu objetivo, né? Eu não vou ficar aqui, isso é um canal de YouTube, eu não vou ficar aqui pedindo para ninguém se inscrever no meu canal, para monetizar, eu não sei, nem quero saber como é que isso funciona. Eu quero fazer disso uma espécie de bate-papo, de uma conversa bastante informal, em que a gente realmente possa falar francamente sobre tudo que está acontecendo no nosso país, né? E tentar ver que uma maneira mais simples, mais descompromissada, da gente pensar alternativas, né, para tudo isso que está acontecendo. Né? Então, eu estou usando dessa ferramenta, não porque estou preocupado, aliás, essa ferramenta já foi aberta por mim há muito mais tempo, eu estou começando a querer explorar ela agora, mas é um caminho árduo, né? E que a gente precisa também abrir algum tipo de caminho, porque é aquela coisa, se todo mundo usa esse tipo de ferramenta, se as pessoas estão se valendo desse tipo de ferramenta, né? E às vezes você vai se deparar com determinadas coisas que são verdadeiras aberrações, e você se cala, você aceita aquilo, você não oferece uma outra situação para se pensar determinadas questões que nos são apresentadas, né? Você está se calando, você está sendo conivente com aqueles que estão ocupando esse espaço e que estão dizendo, que estão estabelecendo as normas e os parâmetros para que todos pensem. E não é bem isso que nós queremos, né? Então, até por conta disso, em função até daquele vídeo anterior, em que eu fiz menção, né, de uma determinada narrativa cinematográfica, por conta da ascensão, né, ou dos esgotos e bueiros, né, que a mídia social também está colocando aí para todo mundo ver, né, os esgotos e bueiros da história, né, estão se levantando. E a gente está vendo determinados absurdos, determinadas situações que não são compatíveis nem com uma sociedade livre, nem com uma democracia, e muito menos com respeito à vida humana, com respeito aos direitos humanos e com respeito à dignidade que todo cristão precisa trazer consigo. Nós somos cristãos, precisamos dizer que somos cristãos, não temos vergonha de ser cristãos. Eu, por exemplo, sou um pastor evangélico ou protestante, não tenho vergonha de dizer que sou pastor evangélico e protestante, mas eu também quero dizer que não comungo com qualquer tipo de ideia em que uma relação tão abjeta como essa que tem acontecido, de evangélicos e protestantes, com um governo, né? Com este governo que atualmente está aí,
Eu não comungo com esse tipo de comportamento e entendo que a gente precisa pensar numa alternativa que seja diferente, porque a história já mostrou que quando a religião se associa com o braço político do Estado, a história tem mostrado que isso não é bom para o Evangelho, isso não é bom para a pregação da palavra, isso não tem nada a ver com o Evangelho. Então, eu vou continuar postando algumas pensamentos, alguns sentimentos que tenho tido em relação a todas essas situações que tomam conta, né, do nosso cotidiano, né? Lembrando que eu estou inserido dentro de um contexto social, zona oeste do Rio de Janeiro, né? Carioca, mas que já viveu até fora desse estado, e que a gente precisa realmente começar a oferecer, do ponto de vista da fé cristã e daquilo que a fé cristã deve ser como parâmetro e exemplo para o mundo, nós temos que começar a pensar em dignidade, a gente precisa pensar em honestidade, a gente precisa pensar que tudo isso, e principalmente a autoridade que nós temos em Cristo Jesus de pregarmos a sua palavra, precisa ser alguma coisa de bastante contundente e que tenha, sim, o respaldo daquilo que nós pregamos, e o que nós pregamos é, efetivamente, a palavra de Deus. Eu até me lembro de uma citação que Barth faz, de um trecho, e eu vou começar a parar por aqui, mas Barth faz, num livrinho seu, de sua autoria, sobre a teologia evangélica, e Barth faz uma citação em latim de um trecho que está na Constituição Helvética. O Helvécio é aqueles que faziam parte dos cristãos da Suíça. E Barth faz uma citação com relação a essa questão da pregação da palavra, que a citação é a seguinte: predicatio verbi Dei est verbum Dei. Ou seja, a pregação da palavra de Deus é palavra de Deus. Este é um princípio helvético que está lá na Constituição Helvética das igrejas cristãs da Suíça. Mas quando você ouve isso e faz uma comparação com as pregações que você tem ouvido, né, principalmente nas mídias sociais, você consegue associar que aquele que está pregando está efetivamente pregando a palavra de Deus? Então, são questões como essas que a gente precisa estar constantemente levantando e debatendo, sem querer ofender, sem citar nome de ninguém, mas trazendo tudo isto à nossa reflexão, para que haja realmente um sentido de responsabilidade em tudo aquilo que nós fazemos. Obrigado mais uma vez, que Deus nos abençoe.